você que chegou nesse vídeo. Não passe porque eu creio que Deus tem algo para trazer para sua vida. E hoje eu queria compartilhar uma mensagem que se inicia lá em Gálatas, capítulo 2, versículo 20, onde o apóstolo Paulo, escrevendo para alguns cristãos, vai dizer assim: fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Essa passagem aqui, ela mostra o apóstolo Paulo, um grande homem de Deus, falando sobre ele ter sido crucificado com Cristo. E dessa forma não era mais ele que vivia, mas é Cristo que vivia nele. E que agora a vida que ele vive, ele não vive mais por causa dele, mas sim pela fé no Filho de Deus. E essa passagem ela é muito importante para a gente entender uma coisa. Uma vez que a gente entregou a vida para Cristo, a gente não vive mais pensando na gente. A gente vive pensando em Cristo. Então, dessa forma, a gente tem que estar submetido ao senhorio de Cristo e à vontade de Cristo. Porque muitas vezes é muito fácil a gente cair no erro de a gente, mesmo sendo cristão, mesmo tendo entregue a vida para Jesus Cristo, mesmo tendo recebido o Espírito Santo, nascido de novo, a gente querer olhar com os nossos próprios olhos e querer fazer os nossos próprios planos. Mas Deus, ele tem um plano para cada um de nós. E pode ter certeza que é muito maior do que isso que você está imaginando para sua vida. Então, é muito importante a gente entender que agora que a gente vive para Deus, a gente está debaixo da vontade de Cristo. E não é mais a nossa própria vontade. E não digo isso somente para os nossos desejos, mas também para escolhas. Escolhas como faculdade, como trabalho, como ministério. Não é você que escolhe, é Jesus que escolhe. Então, você tem que estar submetido a Ele. Lá em Tiago, capítulo 4, versículo 13, a Bíblia também traz essa advertência. As pessoas que planejam as coisas, mas se esquecem de Deus. E olha só o que vai dizer: ouçam agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade. Passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam de suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Então, nessa passagem aqui, Tiago, ele quer mostrar e quer fazer uma advertência para as pessoas que fazem planos e se esquecem de Deus. Então, muitas vezes a gente está querendo planejar a nossa própria vida, mas está se esquecendo de colocar Deus no centro e a vontade de Deus no centro. Mas Tiago, ele traz a advertência dizendo que é a nossa vida. A nossa vida é passageira. Então a gente tem que entender que se a nossa vida é passageira, a gente não pode ficar olhando com os nossos próprios olhos. Porque a gente não sabe quando a gente vai morrer. A gente não sabe se hoje a gente vai morrer, se amanhã a gente vai acordar. Então a gente tem que estar sujeito àquele que sabe de toda a nossa vida e está além do tempo. O nosso Deus é um Deus além do tempo. Ele sabe o que vai acontecer amanhã. Ele sabe quando que vai ser o fim dos tempos. Então, Deus sabe de todas as coisas. E por isso é muito importante a gente não se sujeitar à nossa própria visão, aos nossos próprios olhos, porque eles são limitados. É muito importante a gente se sujeitar a Deus e à vontade dele. Aquele que está além do tempo, aquele que está além do espaço, aquele que está além da matéria. Porque ele tem um plano para cada um de nós. E ele quer que nós vivamos o plano que ele estabeleceu pra gente. Mas nosso Deus, ele dá pra gente a oportunidade de escolha. Mas qual vai ser a sua escolha? Qual vai ser a minha escolha? Eu quero fazer a vontade de Deus. E entenda que se você escolher pela vontade de Deus, você está escolhendo pela melhor vontade. Pela vontade daquele que te criou. E se você escolher pela sua própria vontade, pelo seu próprio querer, você está escolhendo algo muito pior. Talvez vai estar no seu controle, talvez vai estar nas suas mãos, só que está muito abaixo daquilo que Deus quer que você viva. Então, o convite de hoje é para que você se sujeite a Cristo, para que você não fique com os olhos só nessa terra, só nas coisas que essa terra tenha para oferecer. Que você esteja com os seus olhos no céu. Que você não busque ajuntar só os tesouros nessa terra. Que você busque ajuntar os tesouros no céu e buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E olha só,
o que Tiago vai trazer no versículo 17, o último versículo do capítulo 4. Portanto, pensem nisto. Quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete o pecado. Então, se você sabe o caminho certo e não faz, você está cometendo um pecado. Então, busque o caminho certo, busque o caminho correto. Busque viver em santidade, busque entender qual é a vontade de Deus para sua vida e se estabelecer em Cristo e na vontade dele. Se você não sabe qual é o plano que Deus quer para sua vida, permaneça em Cristo, permaneça no relacionamento com Ele e eu creio que Ele vai mostrar para você. Só permaneça nele, permaneça fazendo alguma coisa para Ele. Então, essa foi a mensagem. Eu espero que você tenha sido tocado, eu espero que Deus tenha tocado você em alguma área da sua vida. E a minha oração é para que a gente tenha um coração que deseja fazer a vontade de Deus. Tchau, tchau. Deus abençoe sua vida.